Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, especialmente para vocês. Você que é novo, se inscreve aqui, ativa os sininhos das notificações, deixa um like, comenta aqui se vocês estão curtindo os vídeos. E também me sigam lá no meu Instagram, a diretora vai deixar o IG aqui para vocês e bora pro vídeo. Agradecer sempre. E como é difícil agradecer sempre, né? Pelos benefícios que nos são dados por Deus ou pelos malefícios também dados por Ele, no caso, permitidos por Ele, mas mesmo assim nós devemos sempre agradecer, pois nós não sabemos, de certa forma, se foi um livramento, se foi um ensinamento. Nós precisamos somente agradecer. Essa palavra, ela foi me dada no dia que eu fui confessar e o padre me deu ela como penitência. Eu confesso para vocês que eu ainda não havia parado para estudar ela, para entender ela. E hoje pela manhã eu estava preparando um vídeo para vocês e eu ia falar sobre outra palavra, só que aí ela estava ali na minha frente e aí eu comecei a estudar ela, a entender ela. Falei, eu acho que eu preciso falar sobre ela hoje, principalmente diante das coisas que eu venho vivendo e das coisas, né, que vão acontecendo com a gente no dia a dia, não é mesmo? O Salmo é o 138. Eu te dou graças, Senhor, de todo o meu coração, porque ouvistes as palavras da minha boca. Gente, Deus ouve todas as nossas orações. E não somente as orações, mas todas as palavras que nós proferimos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente já sabe que a palavra tem poder. E por mais misericordioso que Deus seja, por mais compassivo que Ele seja, por mais que Ele nos ame, as nossas palavras e nossas atitudes podem machucá-lo também, sabe? Então que nós possamos ao tempo todo, ao invés de reclamar, ou de blasfemar, ou de brigar com Deus, que nós possamos ao tempo todo estar agradecendo. Eu sei que é muito difícil, porque eu vivo isso diariamente. As coisas do reino, elas são pequenas, né? São nas pequenas atitudes e elas são muito difíceis da gente conseguir todos os dias estar ali fazendo. Quando a gente vê, a gente já fez algo errado, já falou alguma coisa errada. Não digo que seja errado, mas a gente já, né, caiu um pouquinho, né? E talvez reclamou e talvez não agradou o coração de Deus, entendem? Então que nós possamos ao tempo todo estar sempre proferindo palavras de graça, de bênçãos sobre a nossa vida e a vida das outras pessoas também. Porque isso deixa o coração de Deus feliz, sabe? Na presença dos anjos eu te salmodiarei, prostrado para o seu santo templo, e darei graças ao teu nome. A oração do Pai Nosso, ela começa, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então que nós possamos sempre santificar o nome de Deus, né? Colocar Ele como todo soberano em primeiro lugar sempre. Com palavras de glória para Deus. Por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque nós precisamos sempre dar graças a Deus, sabe? Agradecer o tempo todo, porque Ele é todo misericordioso, Ele é fiel, Ele nunca deixou de ser fiel a gente. Então eu acho que porque a gente não pode, de certa forma, estar agradecendo o tempo todo todas as coisas que Ele permite que nos aconteçam. Não é só agradecer pelas coisas boas, e sim pelas coisas ruins também que nos acontecem, sabe? Eu acho que, de fato, a gente não vive para esse mundo, sabe? A gente vive para Deus. Eu falo isso o tempo todo. E o tempo todo eu tento dizer isso para mim mesma. Todas as vezes que eu caio, né, na tentação de reclamar, na tentação de brigar com Deus ou comigo mesma, de me sentir mal, de ficar chateada, de me sentir culpada por determinadas situações que acontecem na minha vida ou por coisas que não estão dando certo, eu sempre digo para mim mesma, Tamara, não é para esse mundo aqui. Você tá aqui, mas que você precisa botar o teu coração, a tua esperança em Deus e não aqui no mundo, sabe? Porque muitas das vezes a gente vê
a gente não vê as coisas acontecendo. Isso é frustrante, mas porque a gente tá colocando a nossa esperança nas coisas aqui, sabe? Então eu tento o tempo todo colocar no meu coração: é pra Deus, Tamara, é pra Deus, faz pra Deus. Você não vai ficar aqui, você não vai ficar pra semente, nenhum de nós vamos, entende? Então faça pra Deus, entenda como que vai ser a tua vida eterna no paraíso. Então pra isso que você tem que fazer hoje aqui, pra que seja eterno no céu. Então não são as coisas daqui do mundo que vão me sustentar, porque de fato se a gente colocar a nossa esperança nas coisas aqui do mundo e pelas coisas que acontecem com a gente aqui, de certa forma a gente não vai estar preparando o nosso coração para a nossa vida eterna, e sim a gente vai estar preparando o nosso coração para as coisas terrenas, e uma hora ou outra isso vai causar frustração na gente, sabe? Então a gente tem que agradecer, porque Deus, ele é misericordioso. Por mais que a gente pare, né, lá pra reclamar, aconteceu uma coisa que a gente não queria. Ah, meu Deus, mas por que isso tá acontecendo? Não aguento mais isso. Ai, minha vida. E por que tá acontecendo com as pessoas e comigo nada acontece? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Nada acontece comigo. Gente, tudo tem o seu tempo. É difícil também esse negócio assim de, ai, é tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso. São nessas pequenas coisas que a gente vai fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança em Deus, sabe? Então Deus não fica chateado com a gente e a gente fala algumas coisas que provavelmente machucaram o coração dele, e depois ele simplesmente vai lá e fala assim: ah não, agora eu também não vou ajudar, eu não vou consolar. Deus é fiel, gente. Ele é completamente fiel. Tá aí uma pessoa pra você colocar, depositar todas as suas expectativas, esperanças, tudo que você puder. Porque ele é fiel. Ele nunca vai te decepcionar. Porque engrandeceste a tua promessa acima de todo o nome. O tempo todo, se vocês pararem pra perceber, o tempo todo Deus, ele tá engrandecendo a promessa dele pra nossa vida. O tempo todo ele faz questão de, diante da misericórdia, diante da graça dele na nossa vida, diante da fidelidade dele, ele tá o tempo todo mostrando pra gente que a promessa dele vai se cumprir na tua vida. Por mais que ele não esteja sendo específico em dizer: Tamara, vai acontecer isso na tua vida. Mas a fé é isso, gente. É a gente não saber a hora que vai acontecer, quando Deus vai fazer, e a gente tá ali, sendo fiel a Ele também. É sobre isso. No dia em que eu te invocar, atende-me e multiplicarás a força em minha alma. No caso, gente, não é simplesmente a gente pegar e ficar lá pedindo a Deus umas coisas assim do mundo, né? Ai, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, coisas materiais. Invocar a Deus ou suplicar a Deus sobre isso, sabe? Mas ele tá o tempo todo ouvindo a nossa oração. Eu sei que muitas das vezes ele fica em silêncio, mas tenha certeza que se ele tá demorando para atender a tua oração, é porque ele tá te preparando para você viver esse momento que você tanto pede para ele, sabe? Deus, ele é especialista em trabalhar a gente antes dele entregar algo para nós. Porque, de certa forma, se ele entregar antes de ter preparado o nosso coração, a nossa vida, hoje também me veio aquela palavra que fala sobre odres velhos, vinhos novos em odres velhos. Eu entendi que nada na Bíblia é desrespeito a outras pessoas, é desrespeito a nós mesmos, é pra gente. Eu achava que essa questão de viver o novo em Cristo, da questão dos odres, não costurar o remendo velho em roupa nova porque não combina. Eu tinha um pensamento totalmente de que isso era para situações na minha vida, para pessoas, para coisas, e não, gente, não é. É em desrespeito a mim, a minha história de vida, a minha vivência, a minha experiência com Deus e não com as outras coisas. Então eu entendi que muitas das vezes Deus está preparando o nosso odre, transformando ele, né? Mudando, fazendo um novo, para que a gente possa receber o vinho novo. E hoje eu tive isso, veio assim, eu falei, gente, eu preciso, de certa forma, internalizar isso, porque eu tinha parado para pensar de uma forma totalmente, não errada, mas não era, de certa forma, o que Deus estava querendo falar comigo. E o mais lindinho de tudo isso é que Deus, ele vai mexendo, sabe, os pauzinhos assim no nosso coração e no nosso entendimento,
para que a gente possa entender as coisas que ele vai fazer na nossa vida, sabe? Então, quando eu me situei nessa palavra, que de Deus atender as minhas orações, de certa forma, de Deus escutar o que eu estava pedindo para ele, de certa forma ele estava me preparando para receber um novo. Ele estava trabalhando o meu odre, que sou eu, nós somos odres, né? Para ele depositar o vinho novo em mim, a vida nova em mim, as coisas novas em mim. Ele preparar o meu entendimento diante de tudo que está acontecendo. Porque se a gente não for preparado e receber algum entendimento, alguma palavra de Deus ou alguma promessa de Deus na nossa vida, uma graça de Deus na nossa vida, e a gente não estiver preparado de certa forma para receber isso, vai se deixar aí, vai estourar e vai, aquilo tudo que Deus nos deu, vai, sabe? Então tenha certeza de que Deus está ouvindo a tua oração. Ele sempre ouve as tuas súplicas quando você está passando por um momento difícil e pede, implora, suplica a Deus para que Ele possa te ajudar. Ele tá te dando as forças dele. Por mais que você não esteja sentindo ou vendo, Ele tá lhe dando a força dele para que você possa encarar essa situação na qual você vem vivendo, na qual você vem esperando, sabe? Todos os reis da terra te darão graça, Senhor, porque ouviram as promessas de tua boca. De certa forma, gente, que a gente não possa esperar que as graças aconteçam pra gente agradecer. Eu acho que a gente tem que tomar posse das coisas que Deus, das promessas de Deus pra nossa vida, e a gente já comece a agradecer Ele já diante de talvez não estar vendo nada, mas de estar sentindo que a promessa de Deus, Ele é fiel pra cumprir. Pode ter certeza disso. E cantarão os teus caminhos, porque é grande a glória do Senhor. Porque o Senhor Altíssimo olha para o humilde, mas para o soberbo, Ele conhece de longe. Gente, de fato, nós não precisamos crescer para que Deus nos veja. Porque Deus, Ele tá ali o tempo todo do nosso lado, o tempo todo. Ele conhece o nosso coraçãozinho. Então, por isso que Ele sempre está ali. Para os humildes e não para os soberbos, porque de certa forma a gente não precisa crescer nem para os outros e nem para nós mesmos, sabe? De sermos soberbos, de sermos autossuficientes, de acharmos que nós não somos dependentes de Deus e que nós sozinhos conseguimos fazer tudo. Não é assim, sabe? A gente precisa continuar sendo humilde, crescer para Deus, em obras para Deus, não em obras para nós mesmos ou para que os outros possam ver, mas as boas obras para Deus, sabe? As coisas voltadas para Ele. Todas as vezes que nós pensamos em crescer ou querer mostrar para o outro, ou para nós mesmos, porque a maioria das vezes a gente quer mostrar para a gente mesmo, né? Que a gente é capaz, né? Sozinho, sem Deus, não é mesmo? Mas que nós possamos voltar e querer mostrar para Deus, sabe? Porque de fato Ele conhece o nosso coração. Então a gente não precisa crescer muito, ou por exemplo, vamos dar um exemplo de lugares altos. Não precisa subir a montanha mais alta do mundo e fazer coisas extraordinárias para que Deus entenda, para que Deus me veja, sabe? Ele vê a gente aonde a gente está, na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa insignificância, né? Ele sempre tá ali vendo a gente. Se eu andar no meio da tribulação, tu me conservarás a vida contra a ira dos meus inimigos. Estenderá a tua mão e a tua mão direita me salvará. Muitas das vezes a gente está andando nas tribulações e meias tribulações, nos desertos. Eu acho que a vida toda da gente aqui é um deserto. Eu acho que em momento nenhum a gente vai chegar no paraíso, né? Mas não aqui nesse mundo. E diante de todo o deserto que a gente vem caminhando, das tribulações, Deus, Ele vai sempre estar ali. Ele cuida de nós, né? Diz lá no Salmo 23, né? Que nós estamos nas mãos carinhosas de Deus, porque Ele cuida da gente o tempo todo. E quando Ele diz que vai conservar a nossa vida dos nossos inimigos, gente, não é aquela pessoa que você não gosta, ou alguém que te fez mal, alguém que te bateu não somente com palavras, ou com gestos, ou com a própria mão, sabe? Te fez alguma coisa de certa forma. Mas os nossos inimigos que são espirituais, né? Primeiramente nós temos o inimigo que é o mundo, né? Que a gente vive aqui
Nós também somos nossos próprios inimigos. Eu acho que um dos mais fortes, em primeiro lugar, seria nós mesmos, sabe? O mundo e todas as coisas que o mundo nos oferece, né? E que acabam nos afastando de Deus, nos separando de Deus, sabe? Porque muitas das vezes a gente coloca a nossa esperança e tudo que a gente vive nas coisas do mundo, sabe? No dinheiro, no prazer. E aí a gente acaba vivendo essa separação de Deus. Às vezes a gente nem percebe, mas de certa forma isso acontece. A gente precisa estar vigilante o tempo todo em relação a isso, porque os inimigos, eles estão aí. Nós, em primeiro lugar, né? E quando nós temos brechas, né? Em nós, brechas do pecado em si mesmo, sabe? E nas outras pessoas também. O inimigo, ele se aproveita disso. Ele vai lá na brecha, naquela tua ferida que você não curou e se aproveita dela para que você possa, a pessoa talvez falar coisas que você não gostaria de ouvir. Ou você mesmo, né? Porque o pensamento da gente vai longe, né? Nós mesmos somos nossos próprios inimigos e assim, é uma luta que a gente não consegue ver. E é muito, muito difícil. E são esses inimigos que, de certa forma, eles querem nos separar de Deus. E quando aqui no Salmo fala que Deus estenderá a tua mão e a mão direita que vai nos salvar, significa que é uma doação de Deus em relação, sabe? A mão direita de Deus, a doação de Deus para a nossa vida, para nos salvar e para nos colocar ao lado dele, ao lado direito dele, um lugar de importância, gente. É um lugar de amor e que nós somos muito, muito, muito importantes para Deus, porque senão ele não ia querer colocar a gente do nosso lado direito. Muitas das vezes a gente fica achando que as coisas acontecem com pessoas que de certa forma são más. Mas a gente tem que entender que o inimigo, ele se aproveita disso. O inimigo, ele vem nas brechas que a gente tem, que eu acabei de falar pra vocês, e utiliza-as para que a gente faça o mal, entende? Porque o inimigo, ele não pode simplesmente vir em carne e osso aqui e fazer o mal pra gente. Não existe isso. Ele se utiliza das nossas feridas, das nossas brechas que a gente tem diante do pecado para ferir outras pessoas ou para nos ferir mesmo diante das nossas brechas, sabe? E ele vem e quer nos separar de Deus, sabe? Então Deus, ele tá aqui para dizer para você hoje que você é especial, que você é importante e que você merece um lugar à direita dele no céu. E a gente às vezes acha que as pessoas más, elas não têm que ter esse lugar no céu. Mas, gente, Deus, ele gosta dessa galera. E ele, de fato, quer salvar a todos nós. Desde a pessoa que fez o pecado mais, uma coisa horrorosa. Deus, ele quer salvar a todos nós. E muitas das vezes a gente não entende isso, né? A gente acha que Deus, ele tá só cuidando, deixando que as coisas ruins aconteçam com pessoas boas, né? E as pessoas ruins, né, que a gente intitula elas de pessoas ruins, estão bem. A gente não sabe, de certa forma, se elas estão bem mesmo, sabe? E quando o inimigo, ele toma conta do nosso ser, dos nossos pensamentos, do nosso coração e da nossa alma, a gente não... Acaba que esse vínculo entre nós e Deus, ele vira um abismo. E Deus, ele quer a todos nós, ele quer salvar a todos nós. A nossa alma, ele quer salvar a todos. Então, que a gente possa ser um pouco mais misericordioso também e fiel a Deus e entender que ele quer a todos nós para estar ao lado dele e que ele vai salvar a todos nós, sabe? Eu sei que muitas pessoas não querem isso ou não têm vontade, não acreditam, mas eu creio. E eu creio que ele não quer só me salvar, ele quer salvar você e a todas as pessoas. Sempre. Você pode ter certeza disso. O Senhor completará a sua obra por mim. Senhor, a tua misericórdia é para sempre. Não desprezes as obras de tuas mãos. No caso, quando ele fala que desprezar as obras de tuas mãos é desprezar a nós mesmos, porque nós somos obras de Deus. Mas você pode ter certeza que isso é um pedido do salmista, falando para Deus não desprezar as obras que ele fez, que somos nós. Mas Deus não vai desprezar, ele não despreza a gente em sua infinita misericórdia. Ele não despreza a nenhum de nós, sabe? Nós precisamos entender,
sabe que Deus, Ele quer e Ele pode salvar a cada um de nós diante de tudo que a gente vive aqui nesse mundo, sabe? De toda corrupção, do pecado que houve em nós e de tantas coisas ruins no mundo. Por isso que nós devemos sempre agradecer a Deus pelas coisas que nos acometem no dia a dia, no ruim, no bom. É difícil? É, mas que nós possamos colocar isso em primeiro lugar. De todas as vezes que aconteceu alguma coisa que saiu fora dos nossos planos, a gente agradecer. E sempre entender, gente, que a gente não vai viver aqui pra sempre. Que a gente tem que fazer as coisas para Deus, pro céu, sabe? Para que nós possamos viver no paraíso ao lado direito de Deus. Pois nós somos especiais, nós somos queridos. E Deus quer, sim, salvar a mim e a você. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.